Se o seu diretor, né, te pede um status do seu projeto e você entra em pânico, você começa a tirar, né, digamos, prints de lista de tarefas, mostra que o time está tenta mostrar, né, que o time está trabalhando muito, que o cronograma está avançando, né. O problema é que para quem decide, trabalhar muito não significa nada se não houver realmente um progresso real, né. Se você se perde em métricas de vaidade, você está pilotando no escuro. Hoje eu vou te mostrar esse hábito em autoridade. Eu vou te mostrar que o PMBOK orienta, né, sobre indicadores de verdade, para você nunca mais ser, digamos, questionado em uma reunião de comitê, uma reunião com a diretoria ou até mesmo uma reunião com o cliente, né. Indicadores, eles servem para nos dar uma direção, para indicar algo. Então os indicadores do seu projeto, eles têm que mostrar a direção. Antes de entrarmos nos conceitos mais técnicos, aqui vai, digamos assim, uma primeira recomendação, uma pílula de alívio, né? Para de medir tudo. Se você tem, né, dezenas de indicadores, muito provavelmente você não está medindo é nada. A primeira grande lição, né, deste vídeo é aprender a usar uma coisa chamada status RAG, em inglês, tá? Red, Amber, Green, de forma objetiva e não por puro, digamos, achismo. Qual que é a ideia? Green de verde. O projeto ele está estritamente no prazo e no custo planejado. Amarelo ou amber, em inglês. Existe um desafio tolerável de até 10% que exige atenção. Tá? E vermelho é quando o desvio estourou os 10% ou temos um risco bloqueante na mesa. Quando você apresenta, né, o status geral dessa maneira, verde, amarelo e vermelho, demonstra, né, que você tem um controle, digamos assim, do leme ali do barco, mesmo quando o mar, né, que o seu barco está inserido, que o seu projeto está inserido, ele está caótico ou está uma tempestade. Numa das empresas que eu trabalhei, né, a gente tinha os projetos eram divididos em, digamos, capítulos, né, e você tinha que reportar o status, assim, geral do capítulo numa reunião, assim, para outros gerentes, digamos assim, para os principais stakeholders do projeto, internos ali da empresa. E o pessoal sempre levava cada capítulo, né, do lado do título de cada capítulo tinha um semáforo, como se fosse um semáforo, onde você deveria, tinha 3 bolinhas, você deveria colocar se a bolinha estava vermelha, verde ou amarela. E a tendência, né, se a tendência do projeto desse capítulo era seguir igual, era melhorar ou era piorar. Só que assim, isso é um bom indicativo que quem está vendo uma apresentação, quem está vendo um relatório, bate o olho e já entende o status, digamos, mais geral, antes de se aprofundar nos indicadores, nos problemas, nas questões ali daquele ponto, né, mas já tem uma visão. Porém, né, muitas vezes eu via que as pessoas determinavam o status, né, em questão de cronograma, em questão de custo, mas sem ter uma lógica matemática por trás. Então, assim, essa é a primeira recomendação do vídeo, né, esse status, usar, o que em inglês chama RAG, ou verde, amarelo e vermelho, já te ajuda, né, a reportar o status mais geral do seu projeto, já trazer uma visão ali para as partes interessadas, porém, não se limitem a isso, e isso tem que ter uma base lógica, tá? Não é verde porque eu quero, né? Não é vermelho porque eu quero. Eu dei uma recomendação aqui para vocês de usar a questão do 10%, por exemplo, ou da perspectiva, mas tem que ter uma base lógica. Essa é a primeira recomendação de como reportar os indicadores, mas não se esqueçam, de como criar a lógica para isso. Até mesmo porque é uma coisa que não é só você que vai fazer, o próprio time, ele tem que conseguir classificar, né, e interpretar, todo mundo tem que conseguir interpretar da mesma maneira. Outro ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo, né, que a maior dor de quem gerencia os projetos, digamos, tradicionais ou por tradicionais entendam projetos preditivos,
é não saber diferenciar esforço de resultado. Você tem um time que muitas vezes está exausto, desgastado, mas a entrega está 20% atrasada. Por que isso acontece, né? Porque a maioria dos profissionais olha para o retrovisor, o que já foi feito, o passado. Em vez de olhar, né, digamos assim, literalmente num carro para o para-brisa, né, para a parte da frente, o que falta fazer ainda. Controlar um projeto não é apenas observar o desvio acontecer, é agir sobre ele comparando o seu planejado, a sua linha de base ou baseline, com o que está sendo realizado no dia a dia. Sem esse controle mais técnico, né, o projeto ele vira assim, literalmente um buraco negro. Vamos agora ver alguns indicadores, né, que assim são, digamos, essenciais. Claro, eu não posso chegar aqui e te dizer use esse indicador e não use esse. Depende do contexto, depende de cada projeto. Mas algumas recomendações, né, para dominar, né, o seu projeto preditivo, né, o PMBOK ele sugere que você foque em alavancas práticas baseadas nos domínios de desempenho. Em projetos preditivos, a estrutura mais madura de controle, ela se apoia em 3 grandes pilares que eu vou trazer aqui para vocês, e depois nós podemos comentar sobre alguns outros indicadores. O primeiro ponto é o caminho crítico, é a sequência de tarefas que, se atrasar um único dia, atrasa a entrega final do projeto inteiro. É aqui que o seu rigor técnico ele deve estar concentrado. Não é que o caminho crítico é um indicador, tá? Mas a partir do caminho crítico você tira indicadores. Outro ponto, marcos de entrega, milestone. Esqueça aquela resposta, né, de estar 80% concluído. Na gestão, né, de elite mesmo, né, o marco ou passou pelos critérios de aceitação ou não passou. Sabe, quando você tem um milestone, ou passou por ele ou não passou. O milestone ele não pode estar 80%, 70%. E os milestones são como pontos mais macros, né, que comprovam se você está na rota certa. Eu vou adicionar um link de um vídeo que pode ajudar vocês a entenderem um pouco mais. Dessa ideia de milestone saem também outros indicadores. Um outro ponto ou pilar a ser explorado é a ideia de análise de valor agregado, ou EVA. É a engenharia que cruza o valor planejado, VP, com o seu valor agregado, né, VA, e o custo real, CR. E a partir, né, dessas 3 variáveis, nós extraímos os 2 índices de eficiência, digamos, são os mais importantes do mercado, que é a ideia de IDP, Índice de Desempenho de Prazo, e o IDC, Índice de Desempenho de Custo. Então, a partir dessas 3 variáveis, nós conseguimos calcular. Eles te dizem, né, matematicamente, se você está adiantado, atrasado, abaixo ou acima do orçamento estipulado. Eu não quero nesse vídeo, pessoal, entrar aqui na matemática, tá? Na parte mais técnica, um vídeo mais amplo e depois eu vou fazer um aprofundando em como calcular esses indicadores. Mas qual que é a ideia? Você no IDP, né, que é o índice de prazo, você vai analisar o valor agregado dividido pelo valor planejado. Então, você analisa, né, vamos dizer, o agregado é o que eu já fiz até hoje, o que eu já entreguei. Tudo isso é transformado em dinheiro. E o valor planejado é quanto eu planejei para ter entregue até hoje. Então, vamos supor que eu planejei para ter entregue até hoje R$100. Um exemplo. Somando ali o custo, né, da minha, digamos assim, o valor financeiro das minhas atividades. Então, se eu analisar todas as atividades que eu tinha que ter entregue no meu projeto hoje, dá R$100. Se eu já entreguei R$80, o meu índice de prazo ele vai ser 80%, o 0,8. Isso quer dizer que eu estou atrasada, né? Eu já tinha que ter feito 100 e eu só fiz 80. Se eu fiz 100, meu índice vai dar 1. Quer dizer que eu estou de acordo com o planejado, em prazo. E se eu fiz 1,1, 1,2, né, 120, 110, e o índice dá 1,1, 1,2, quer dizer que eu estou adiantada, eu fiz mais do que o planejado. O IDC é de custo e é bem parecido, só que a única diferença é que a gente compara valor agregado
dividido pelo custo real. Eu vou colocar a fórmula para vocês na tela. E o IDC está menor que 1, ele está acima do valor estipulado. Se o IDC é 1, ele está no valor no orçamento estipulado. E se o IDC é maior que 1, ele está abaixo do orçamento estipulado. Óbvio, a gente vai buscar nos projetos, não é que o IDC e o IDP estejam maior que 1, tá? Muito pelo contrário, a gente vai buscar que eles estejam 1, ou seja, de acordo com o planejado. Se eu também andar muito na frente do meu planejado, do meu plano, quer dizer que houve alguma falha ali no planejado, tá? É menos pior, digamos, do que estar abaixo de 1, mas também não é o ideal estar sempre acima de 1, não é isso. Eu já vi muito gerente de projeto buscando, meu IDC, meu IDP está 1,5. Bom, para mim, planejou mal, tá? O target, o objetivo é estar ali bem próximo de 1, alguns momentos um pouquinho acima, alguns momentos pode até estar um pouquinho abaixo, mas na média a gente precisa estar em 1. Bom, conforme eu mencionei, né, aqui no canal eu tenho outros vídeos aprofundando um pouco mais na parte mais matemática, em exemplos mais práticos, tá? Nesse vídeo que eu estou trazendo uma ideia dos indicadores. Outro ponto, eu, Luísa, né, sugiro que cada domínio de desempenho do PMBOK tenha o seu indicador. E assim, já considerando a 8ª edição, nós temos como domínio de desempenho a governança, que é a ideia, né, da estrutura para tomada de decisões e supervisão. Então, eu sugiro o indicador para governança, o indicador para o escopo, né, que é a garantia de que as entregas e os requisitos sejam definidos, né, e controlados. A ideia de cronograma, planejamento e monitoramento do tempo das atividades. A ideia de finanças, né, gerenciamento do orçamento e custos. Partes interessadas, que é a ideia de engajamento e alinhamento com os envolvidos no projeto. O 6º é recursos, alocação e gestão da equipe e materiais. O 7º, riscos, identificação, análise e resposta às incertezas, né? Pegando esses 7, eu sugiro que cada um desses domínios de desempenho, ele tenham o seu indicador, um ou mais de indicadores, tá? E os indicadores, eles são criados ou definidos para responder resposta de modo geral, né? Eu busco entender o que passou recentemente, o presente e o futuro. No sentido de que, não é que eu quero ficar olhando para o passado, tá? Até no início do vídeo eu comentei que não é uma boa prática. A gente precisa saber os últimos dias, meses ou semanas para ter ideia do status atual, né? E ter uma ideia de qual que é a previsão do futuro, qual que é a tendência? É melhorar, é piorar? Que óbvio, eu vou colocar minha energia e meu foco no que está piorando, sabe? Para não deixar ficar pior. Então, a ideia é essa, tá? Bom, dominar esses números e entender como fazer o cruzamento dessas métricas é o que te dá a soberania completa sobre a realidade do seu projeto. No entanto, né, saber a teoria é apenas o primeiro passo. Cada projeto ele tem um contexto diferente e nem toda entrega precisa ou deve aplicar o mesmo nível de granularidade. Então, não é uma fórmula mágica de esses são os indicadores que todos os projetos devem usar, tá? E é exatamente isso que eu falo de forma personalizada na minha mentoria fechada, né, a gestão que conecta. Lá dentro, os meus mentorados, né, recebem com exclusividade o meu dashboard estratégico de projetos, totalmente refinado, além de encontros ao vivo comigo, né, para desenharmos os indicadores exatos para a realidade de cada empresa, de cada negócio, de cada projeto. Se você quer parar de apagar incêndios, liderar com dados e fatos, né, e estruturar a sua governança em outro nível, as inscrições para a mentoria elas estão abertas. Bom, se tiverem interesse em conhecer mais sobre a mentoria, não deixem de clicar no link, né, e falar com a minha equipe. Te vejo no próximo vídeo.